Sejam muito bem-vindos! Meu nome é Theo Laura Roscoff, sou técnico em Química formado pela FSU Campus Pelotas e atualmente graduando em Licenciatura em Química pela Universidade Federal de Pelotas. E hoje venho contar para vocês um pouco da história de um velhinho de barbas brancas que sonhou e deu origem a um dos maiores marcos da química moderna. Estou falando dele, Dmitri Mendeleev, um dos maiores químicos que já existiu, criador e pai da tabela periódica, que você provavelmente já viu na escola ou em qualquer outro lugar que fale sobre química. A tabela periódica é importante porque é a união de todos os 118 elementos que conhecemos atualmente. Ela traz diversas informações sobre cada um dos elementos e só de olhar é possível saber muito sobre qualquer um dos elementos ali dispostos. Mas até chegar à tabela periódica, a humanidade teve que passar por 2000 anos de pensamento estagnado e que evoluiu a passos de tartaruga. Essa história é muito bem contada no livro O Sonho de Mendeleev, de Paul Statter, que pessoalmente é um dos meus livros favoritos atualmente, pois ele traz todo um histórico da ciência, desde a origem, com um enfoque, claro, na química, com a origem lá do pensamento científico nos filósofos gregos, onde eles começaram a pensar por que o mundo é assim como ele é, do que ele é realmente feito. Dessa época é que nós temos a origem da famosa teoria de Aristóteles dos 4 elementos, sabe? Água, terra, fogo e ar, que é muito referenciada nos filmes, séries, desenhos animados. Depois, a partir dessa teoria, ela se desenvolveu, digamos assim, na alquimia, que é a verdadeira mãe da química moderna, que perdurou por aproximadamente 2000 anos, sem grandes conquistas, pois ela se baseava muito no pensamento mítico e muito se trabalhava muito com símbolos obscuros, ocultismo. Então, os próprios alquimistas tinham dificuldade de entender o que outros alquimistas tinham trabalhado, o que outros alquimistas tinham supostamente conseguido alcançar. E sempre era a busca da transmutação de metais mais comuns, como o ferro e o cobre, em ouro. Tanto que a história da alquimia é realmente bem interessante. Ela tem origem no pensamento aristotélico dos 4 elementos, fundido com um conhecimento egípcio e o de medicina, e se espalha pelo mundo, principalmente começando lá no Egito, no Mediterrâneo, depois passando por alguns séculos com os árabes que a desenvolveram por um tempo, voltando para a Europa, e então, a passos de tartaruga, foi os últimos alquimistas e os primeiros químicos começaram a se desvencilhar do pensamento místico da alquimia para realmente começar a pensar criticamente e a fazer o que deve ser feito. Ter uma hipótese, testar, 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 e depois de cada teste, verificar os seus resultados e, com base em seus resultados, então criar uma nova hipótese. Então, o livro traz toda essa história da evolução do pensamento crítico, da evolução da ciência e da química. Pois, como vocês vão ver agora, como nós chegamos até a tabela periódica? Qual foi o caminho que foi preciso trilhar? Que foi preciso a ajuda de muitas pessoas, né? Não se engane, não foi Mendeleev que foi lá sozinho apenas. Ele precisou do trabalho de todos aqueles que vieram antes dele. Então, como ele conseguiu isso? Como ele reuniu todos os elementos que existem num único quadro que os resume tão bem?
Durante os séculos XVIII e XIX, muitos dos elementos que conhecemos hoje foram descobertos. Nessa época em que Lavoisier e Dalton deram à química suas características científicas que conhecemos hoje, os químicos começaram a se perguntar se todos os mais de 50 elementos até então identificados possuíam um padrão que os unia de alguma forma. Um desses químicos foi Johann Dobenreiner, professor da Universidade de Jena, na Alemanha, que percebeu que alguns elementos podiam ser agrupados com base em suas propriedades físicas e químicas semelhantes, o que chamou de sua lei das tríades. Mas por essa lei valer para alguns poucos elementos, foi considerada apenas como uma coincidência pela comunidade científica da época. Outra tentativa foi feita por Alexandre de Charcot, geólogo francês que escreveu sobre o parafuso telúrico. Esse parafuso consistia em um cilindro com uma linha espiral descendente, onde todos os elementos foram distribuídos de acordo com seu peso atômico. Dessa maneira, era possível observar semelhanças notáveis nos elementos mais leves a cada 16 unidades de peso atômico. Para o azar de Charcot, a ilustração que descrevia o parafuso telúrico em seu artigo foi retirada na publicação, e junto com sua explicação confusa sobre o mesmo, seu artigo era muito difícil de ser compreendido, e, portanto, foi ignorado pela maioria. Pouco tempo depois foi a vez de John Newland, que organizou todos os elementos em ordem crescente de seu peso atômico, distribuindo-os em colunas de 7. Com isso, notou que o oitavo elemento possuía semelhanças com o primeiro da contagem. A isso deu o nome de Lei das Oitavas, comparando com as notas musicais. Apesar de sua avançada ideia abranger todas as semelhanças apontadas até então, ela falhava em alguns elementos mais pesados e foi ridicularizada pela Sociedade de Química de Londres. O mistério por trás dos elementos parecia tão próximo e tão distante de ser compreendido. Porém, vindo de uma pequena cidade na gélida Sibéria, surgiu um homem com uma aparência peculiar, um intelecto invejável e um temperamento que pouco agradava. Esse era Dmitri Mendeleev, professor de química conhecido pelo seu vasto conhecimento dos elementos e seus experimentos originais. Mendeleev viajou com a mãe doente e uma de suas irmãs por mais de 2.600 quilômetros até São Petersburgo, onde foi matriculado no Instituto Pedagógico Central, localizado na Universidade Estatal de São Petersburgo, uma das melhores da Rússia. Lá, estudou matemática e ciências naturais e seu brilhantismo já era notado por muitos. Aos 22 anos, Mendeleev se tornaria professor, ficando conhecido por muitos pelo seu vasto conhecimento químico e sua fama de ter pavio curto. Depois de viajar pela Europa por mais de 2 anos, percebeu o quanto a ciência russa estava atrasada na época. Foi então que decidiu escrever manuais atualizados sobre química e que foram um sucesso não só na Rússia, como em vários outros países. Durante um final de semana em que escrevia um manual atualizado de química inorgânica, Mendeleev se viu num dilema: como organizar os elementos numa ordem lógica? Graças à sua capacidade sobre-humana de se focar no trabalho, ele passou 3 dias e 3 noites organizando os elementos de várias formas, sem sucesso. Até que ele teve a brilhante ideia de usar o jogo de paciência. O jogo de paciência é realmente interessante, e sem dúvidas era o favorito de Mendeleev. O jogo é bem simples. Usando o baralho de cartas comum, você deve reuni-las em ordem crescente, começando com elas embaralhadas, bem misturadas. Também é preciso colocar cada carta em seu respectivo grupo de acordo com o seu naipe. Ou seja, cada carta vai ter seu lugar de acordo com o naipe e o número respectivos a ela. Essa era uma das habilidades de Mendeleev. Juntar informações e dados completamente aleatórios e aparentemente separados uns dos outros e reuni-los para formar uma explicação única e que fizesse total sentido. Essa é uma das razões para os seus diversos trabalhos originais que publicou ao longo da vida, desde quando ainda estava na graduação. Usando então um pedaço de papel em branco, onde ele escreveu cada um dos elementos existentes, como se fossem cartas mesmo do baralho, Mendeleev procurou incessantemente por uma ordem que fizesse sentido nos elementos também.
assim como as cartas. Mas depois de 3 dias e 3 noites trabalhando incessantemente, sem parar, sem descansar para nada, apenas focado nisso, até os mais resistentes acabam desistindo e se cansando. Com Mendeleev não foi diferente. Ele passou muito tempo trabalhando nisso sem achar uma resposta e acabou pegando no sono. Então sonhou. Em seu sonho, viu uma tabela em que os elementos se organizavam perfeitamente. Ao acordar, começou a trabalhar nesse modelo em que colocava os elementos em grupos numa ordem periódica, de acordo com a sua valência, que é a capacidade dos átomos de se ligarem uns aos outros. Com isso veio o nome, a tabela periódica dos elementos. Embora estivessem faltando alguns elementos em sua tabela, Mendeleev simplesmente cobriu os buracos com elementos que ainda seriam descobertos, e que ele mesmo calculou suas propriedades baseando-se naqueles já conhecidos. Ele foi duramente questionado sobre essa decisão, pois como poderia simplesmente supor elementos que sequer existiam? A química era uma ciência prática e não poderia depender de coisas que nem foram confirmadas ainda. Mesmo assim, Mendeleev defendeu sua tabela com sua fúria e teimosias únicas. Alguns anos depois, com a descoberta dos elementos galho e germânio, que apresentavam as características previstas por Mendeleev, sua tabela enfim foi aceita pelo mundo, sendo usada por todos os cientistas até hoje. Com novas descobertas, a tabela passou por mudanças. Os 118 elementos atuais estão em ordem crescente de número atômico, não mais por seu peso, e distribuídos conforme suas propriedades. Em 1955, na Universidade da Califórnia, seu criador recebeu uma homenagem com o elemento 101, um elemento radioativo instável que recebeu o nome de Mendeleevio. Bem legal essa história, né? Eu sugiro que vocês leiam o livro O Sonho de Mendeleev. Ele é realmente muito interessante, traz diversas outras histórias, não só de Mendeleev, como de todos aqueles que vieram antes. É uma leitura muito legal, algo que ajuda a gente a entender como o nosso conhecimento foi se transformando ao longo do tempo. Se vocês gostaram dessa história e querem que eu traga outras mais, deixem suas sugestões aqui nos comentários. Clique em gostei, compartilhe com os amigos e não se esqueçam de se inscrever. E por hoje era só, pessoal. Até mais!